Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast. A gente estava meio parado porque eu tive que dar uma viajada, mas estamos retornando aí. E hoje a gente está aqui com uma convidada aqui da terra, da região da gente, que a gente já tinha pretendia convidar, né, Denis? Isso, E ela estava muito ocupada, mas chegou a oportunidade, né, Denis? isso. E já desde já agradecer, né, a ela por ceder o espaço que às vezes ela até está com outros compromissos e a gente tem a oportunidade hoje de fazer as perguntas, conhecer um pouco mais das histórias de Lucivânia, né? Exatamente. E ela que é astrônoma, né? Amadora e professora. Isso. A gente deu uma risadinha aqui porque eu tava meio perdido na palavra, mas deu certo. E a gente vai começar perguntando quem é Lucivânia. Como que foi a infância de Lucivânia. Boa noite, Lucivânia. Boa noite, rapazes. Boa noite, Vinícius, também. Primeiro, agradecer, né, o convite. Realmente, já fazia um tempinho, né, que a gente estava tentando marcar e agora surgiu a oportunidade. E, bom, quem é Lucivânia, né? Eu sou filha aqui da terra, né, de Pedra Lavrada, de Cumaruz. Sou filha de Damião e Zefinha, que todo mundo conhece, né? Quem é daqui, pelo menos. E a minha infância toda foi aqui, né? Eu nasci em Pedra Lavrada, imediatamente vim para cá e toda a minha infância foi aqui. Infância e adolescência, né? Até os 17 anos eu não saí daqui. E você perguntou como foi minha infância, né? Primeiramente, como que era a infância? A gente sabe que não é uma infância de muito tempo atrás, né? Por ser nova, Só 30 mas anos atrás. é mais que era diferente da de hoje. É diferente que eu digo, não tinha o celular, não tinha a tecnologia de Sim, hoje e tal. bem diferente. Eu sei que Lucivânia terminou os estudos por aqui, né? Mas foi fazer o superior já em outro estado. Então, o que a gente queria saber, como que foi a infância de Lucivânia para os estudos, sair daqui e tal? Certo. Bom, a infância minha e das minhas irmãs, né, pelo menos somos 4. 4. Se a gente comparar com as meninas da nossa cidade que moravam aqui, ela foi uma infância um pouco diferente. Foi uma infância, eu acho, com mais dificuldades, talvez, do que as meninas que a gente conhecia aqui no entorno, né? Porque há 30 anos atrás, né, eu tenho 33, 30 anos atrás as coisas eram bem diferentes, né? O meu pai é agricultor. Minha mãe, ela trabalhava já, quando a gente era pequena, ela começou a trabalhar, ela era merendeira da escola, né, do grupinho, na época. Então, assim, a gente não tinha uma vida super fácil. A gente já trabalhava, minha mãe, mesmo trabalhando fora, ajudava o meu pai na lavoura e a gente também. Então, a gente, desde pequenininha, ao invés de a gente estar brincando na rua como as outras, né, os outros da mesma idade, a gente estava trabalhando, né, na lavoura. Então, assim, não foi, eu não vou dizer que foi uma infância super fácil. Não foi, a gente passava dificuldade, né? Não tanto quanto outras pessoas que a gente vê por aí, mas não foi uma infância tão assim fácil. A gente já trabalhou desde muito cedo para ajudar eles, né? E só que ao mesmo tempo a gente brincou muito, a gente se divertiu muito. Como éramos em 4, a gente não sentia tanta falta porque meu pai ele não deixava a gente ficar na rua brincando, né, com as outras crianças da mesma idade. Mas como éramos em 4, era uma coisa que não fazia tanta falta pra gente. A gente se divertia bastante assim, sozinhas, né? Mas aí a gente começou a trabalhar muito cedo e a gente estudava, né? E eu acho que a escola era uma coisa assim diferente, né, pra gente, era onde a gente podia ter contato com outras crianças, né, da mesma idade. E na escola, né, falar um pouco como foi a minha trajetória, né, assim, na escola, eu comecei a estudar
com tia Leda, né? Todo Todo mundo mundo conhece conhece. Tia Leda. Tia Leda é a minha referência, assim, de leitura, de primeira professora. Eu já aprendi a ler, eu aprendi a ler cedo, né? Com uns 4 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu entrei na escola. E boa parte disso, né? Até hoje eu falo para ela, que ela foi muito minha referência, porque ela me deixava levar os livros da escola para casa, né? E assim, eu era fascinada por estudar, eu era uma criança muito curiosa e eu gostava muito, né, desse universo todo de estudar, né, da escola, enfim. Então eu estudei, né, o primário todo, a alfabetização, primário no grupinho aqui, e aí a antiga quinta série só tinha em Pedra Lavrada, né? Então a gente foi estudar em Pedra Lavrada e assim, esse período que foi do Fundamental 2, né, lá em Pedra Lavrada, eu confesso a vocês, foi tão traumático que eu acho que muita coisa eu bloqueei dessa época, eu não lembro assim de tudo, não. Eu sei que era muito sofrido, gente, nossa, assim, pra todo mundo, eu acho que Denis sabe disso, que Denis também passou, né, um pouco... Não, foi Nunca pra estudei, Sossego, fui não logo foi? direto para Foi logo direto para Sossego. Mas a gente foi para Pedra Lavrada e aí todo o ensino fundamental e o ensino médio eu fiz em Pedra Lavrada. E aí no ensino fundamental, a gente ia pela manhã, a gente acordava cedinho, ia, né, de ônibus, aquela viagem toda. E assim, eu acho que pelo fato de ser tão cansativo, né, a gente também muito pequeno, ali começo da adolescência, 10 anos, 11 anos, eu acho que pouca coisa assim a gente absorvia. Eu acho Com que por isso que eu não certeza. lembro tanto. Mas foi uma época que eu já me descobri assim para matemática. Eu era muito boa em matemática a partir da sexta série, então eu comecei a gostar de matemática e eu gostava das outras disciplinas, eu me dava bem, mas o ambiente assim escolar em si era muito complicado, muito difícil assim para a gente. No ensino médio, isso mudou um pouco, porque no ensino médio a gente teve a oportunidade de estudar à tarde. Então, assim, já não tinha mais aquele problema de acordar cedo e não era mais tão cansativo, né? A gente já saía de casa, já tinha tomado café, já tinha feito um lanche. Só que mesmo assim ainda era difícil. Só que talvez também porque a gente já estava um pouco maior, né? Um pouco mais maduro, não sentia tanto, né? Aquilo. Era bem assim mais divertido. Mas para vocês terem ideia, a gente viajava 3 horas de ônibus, né? Mais ou menos. E a gente já chegava lá, a gente sempre chegava atrasado. Então a gente já chegava, começava de 1, a gente chegava de 1h20, 1h30, já perdia aquela primeira aula, né? Sim. E aí quando a gente saía de lá, 5 e pouca, 5h30, quando a gente chegava em casa, muitas vezes eram 9 da noite. Né? Então assim, foi um período também muito difícil. Fora quando o ônibus atolava, né? Quebrava. Quebrava, e aí a gente chegava 11 da noite, né? Meia-noite. Só que eu estava assim muito fascinada assim com o ensino médio, né? Ali eu passava muito tempo na biblioteca, eu lia aquela biblioteca quase inteira do Graciliano. A gente tinha muita aula vaga, né? Porque assim os professores faltavam muito ou não tinha professor, né? A educação não é tão diferente, eu acho, do que o que a gente tem Sim. hoje, se a gente pensar nessa questão que hoje Verdade. a educação pública ainda tem muito problema. Uhum. Mas foi uma oportunidade assim que eu tive lá, né, de entrar assim na literatura e fazer bastante leitura. Foi também quando eu comecei a participar das Olimpíadas, participei das Olimpíadas de Astronomia, Olimpíadas de Matemática, e aí o meu interesse pela matemática só cresceu, né, no ensino médio. Tive uma professora assim maravilhosa, minha referência na escola, que foi a professora Toinha, e desde o 6º ano, né, 6ª série naquela época, eu só tive aula com ela praticamente, até o ensino médio. Então, Ensino assim, foi médio. uma pessoa que me levou provavelmente a fazer a escolha que eu fiz na graduação, fazer matemática, né? Seguir o Sim. curso de matemática. Então, Lucivânia, eu vou falar uma frase aí que eu gosto de repetir, já repeti bem uns 3 podcasts que a gente fez, que é aquela história de, pelo fato da família, pai e mãe ser agricultor, os pais muitas das vezes levavam os filhos à visão de que estudo só o básico. O que valeria a pena mesmo era trabalhar naquele tempo, a visão Sim. que se via.
No caso de Lucivânia, Damião, que tá assistindo a gente, com certeza, né? Que... Damião, Não perde. a senhora, Lucivânia se sentia abraçada com ele para continuar nos estudos ou tinha sempre aquela visão de trabalhar, não importa em que área? Não, para pai, Inclusive, tu voltou a gravar? inclusive ele falou que se ele tivesse a oportunidade, ele queria ser um dentista, né? Uhum, sim. Mas não, a gente não tinha tanto incentivo da parte de pai para estudar. Assim, ele dizia que sabe contar, sabe ler, já tá bom. Já tá bom. Né? É suficiente. E assim, eu entendo totalmente, né? Porque ele teve uma infância, né? Se eu digo que a nossa infância era difícil, a dele, nossa, era muito mais difícil, né? Então ele não teve, assim, oportunidade nenhuma. Então, assim, ele não... Tinha perspectiva, Ele né? não viu uma perspectiva muito grande, porque exatamente ele pensava, eu acredito, né, filhos de agricultores, né, são pessoas simples, não será possível que Do interior, vai ter, né, do interior, a gente tá aqui, né, nesse lugar, Exatamente. não vai ter essa possibilidade de sair, né. Já mãe era o oposto, até hoje, assim, mãe, ela foi uma das grandes incentivadoras para que todas nós estudássemos. Ela própria não teve oportunidade de estudar, né? E depois, com já seus 40 anos, ela voltou a estudar e concluiu o ensino médio, né? Então, para ela, isso aí era Ela brigava com o pai quando o pai dizia isso, sabe? E, não, tem que estudar e tudo mais, né? Que a gente não teve oportunidade, mas elas estão tendo. E mesmo sendo muito difícil, ela sempre, sempre, sempre apoiou muito a gente para estudar. E essa questão de Lucivana ter optado em ir para Recife, foi escolha ou foi a oportunidade que surgiu lá, Rapaz, fazer a universidade? foi uma aleatoriedade, eu acho, da vida, digamos assim. Primeiro que quando eu terminei o ensino médio, né, eu decidi fazer, assim, eu acho interessante hoje, só fazendo um recorte, porque eu sou professora de jovens, eu sou professora do ensino médio. E hoje você vê os jovens totalmente assim, sem perspectiva, né? Naquela época, quando eu estudava, a gente já sabia que ia fazer um vestibular. Então, assim, não tinha isso de, eu vou ser youtuber, eu vou ser, né? Não, a gente sabia, a gente tinha consciência que uma, assim, grande possibilidade que a gente tinha de crescer na vida, profissionalmente e tudo mais, de ser bem-sucedido, era pela via do estudo, né? Aquela história, filho de pobre, ele, né, se não for pelo estudo, né, como é que ele vai crescer, né? É muito complicado. Então, assim, naquela época eu já tinha essa perspectiva, eu vou fazer vestibular. Só que imagina só, velho, você fazer vestibular quando você está em uma escola pública, sem professor, né? Assim, pouquíssimos professores, quer dizer, a formação. Os poucos professores eram muito bons. Na verdade, meus professores eram muito bons. Mas, por exemplo, eu passei o ensino médio todinho e eu não tive aula de química, certo? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer o vestibular, fui fazer ali em Cuité, era o primeiro ano que estava tendo em Cuité, fui Luciana e eu, que a gente terminou junto, ela terminou em Sossego e eu em Pedra Lavrada. Enfim, quando eu fui fazer, gente, eu fiz tudo, né? Passei em tudo, tive uma boa nota, zerei em Química. E aí, para você ser aprovado, você não podia zerar em Química, ou seja, eu não acertei nenhuma, acho que eram 10 questões de Química, eu não acertei nenhuma, então eu não entrei. E aí isso foi 2007, né? Aí, isso final de 2007 para 2008, e aí minha outra irmã, Lucineide, morava em Caruaru, ela trabalhava lá. E aí ela me chamou para passar uns dias com ela, né? Eu já tinha terminado o ensino médio, e aí eu fui para lá. E quando eu fui para lá, eu não estava pensando mais em fazer vestibular, entende? Eu disse, não, beleza, eu não passei, eu vou trabalhar, né? Vou fazer alguma coisa. Fui passar um tempo lá com ela, passei um mês, e aí apareceu uma oportunidade de trabalho, e aí eu fui trabalhar. Era o mês de São João, lá sempre tem muita contratação e tudo mais. E aí, mas detalhe, esse não foi o meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhava desde os 14, assim, trabalhar a gente sempre trabalhou, né? Ajudando o pai e mãe, mas assim, em troca de alguma coisa, de dinheiro, eu comecei a trabalhar com 14 anos. A gente tinha como se fosse uma filial da loja de Bira Esporte, lá de Pedra Lavrada. E aí, tipo, eu tinha 14 anos nessa época, e aí
perguntou se eu tinha interesse e tal, e aí eu agarrei aquilo, né? Uma boa oportunidade para mim. Foi com que Era lá em... Era aqui Aqui. em Cumaruz, porque tinha muito pessoal aqui do sítio que era cliente dele, né? Então, para eles não terem que se deslocar para lá, então tinha um aqui, tinha um em Canoa dentro na época. E aí foi o meu primeiro emprego, digamos assim, foi com ele. Pessoa também que eu tenho uma gratidão enorme, um carinho enorme por Bira. Mas assim, foi com esse dinheiro que foi que eu fiz. Eu já paguei um curso de informática, entendeu? Então, assim, na época era Investiu, né? Era assim, muito pouco, né? Não era quase nada, porque era porcentagem e tal. Mas eu usei aquele dinheiro para investir em educação, né? E aí eu fiz o curso de informática, tudo mais, e foi passando, né, o tempo, isso era já no ensino médio. E aí, em 2008, quando eu fui para Caruaru, apareceu essa oportunidade e comecei a trabalhar. E aí, eu já estava recebendo o quê? Um salário. Eu disse, cara, vou ficar aqui, porque eu vou voltar para lá sem trabalho, não vou mais estudar, né? Não passei no vestibular, o que é que eu vou fazer lá um lugar que a gente sabe que é sem tanta perspectiva, né? Eu pensava muito nisso. E aí comecei a trabalhar, trabalhei um bom tempo, e aí no mesmo ano de 2008, eu acho que eu já estava, sei lá, no segundo, terceiro emprego, e aí o meu patrão na época, ele falou para mim assim, tu é tão inteligente, por que tu não faz, né, o vestibular e tudo mais? Eu contei para ele, né, toda a história que já tinha feito, e aí ele me incentivou demais. Cara, se não fosse ele, eu não teria feito. Tinha desistido, né? Totalmente, porque assim, eu já não estava mais pensando naquilo. E aí, foi uma coisa que me ensinou muito, assim, a não desistir, porque muita gente às vezes faz, isso serve para concurso, serve para vestibular, para tudo. Faz uma vez e aí, não passei, não vou mais fazer. Eu tenho um colega que ele diz assim, concurso a gente só para depois que passa. Então, assim, a gente vai fazendo, até um dia a gente consegue, né, passar. Sim. E tudo vai sendo experiência, né? E aí, eu lembro que ele me incentivou muito a fazer, eu disse, rapaz, será? Aí eu fiz, em 2008, fiz para administração, não fiz para matemática, que eu tinha feito para matemática. E aí, eu era, como eu disse, eu gostava muito de estudar. Então, se você me perguntasse, eu tinha várias áreas, várias coisas que eu queria fazer. Eu queria fazer matemática, eu queria fazer física, eu queria fazer... psicologia, queria fazer administração, tudo, mas eu tinha que escolher uma. E aí, na época, o vestibular muito concorrido, eu fiz e eu fiquei fora das vagas. Tipo assim, eram 40 vagas, eu fui a 41ª. Não entrei. Quer dizer, se uma pessoa desistisse, ali não fizesse a matrícula, eu entrava. Também não entrei. Aí, eu poderia ter desistido, né? Obviamente. Isso. Mas surgiu uma nova oportunidade depois, no meio do ano, para fazer o vestibular novamente. E aí tinha para matemática, tinha para física, tinha para química. Era o primeiro ano também do curso lá. Era o campus de Caruaru, né, da UFPE de Caruaru, do interior, igual o Cuité aqui, né, da UFCG. E aí eu fiz e entrei, né, no curso de matemática. Isso foi em 2009. Então, assim, eu digo que foi uma aleatoriedade da vida eu ter ido parar em Caruaru e depois ter entrado na universidade lá. E foi uma coisa, gente, que, nossa, mudou, assim, completamente minha vida. Completamente. Na época que eu passei no vestibular, para vocês terem noção, eu estava, naquele momento específico que eu entrei, né, que eu vi, assim, que saiu o resultado, eu estava sem trabalhar, eu estava morando de favor lá. E para vocês terem noção, eu não tinha, lá em Vale Transporte, né, a passagem. Eu não tinha o dinheiro da passagem para ir para a faculdade. Não tinha, nossa, nada. Foi assim, uma coisa que caiu assim na hora que você precisava. E aí quando eu entrei, né, na faculdade, eu consegui os Vale Transportes, né, para ir, eram 20 Vale Transportes, dava para eu ir, tipo assim, 2 semanas de aula. E eu disse, eu vou, né? Eu tô aqui, né? Aí, assim, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer depois, né? E aí apareceram, assim, pessoas na minha vida que, até esses dias, eu encontrei nas redes sociais um professor antigo, que foi o meu primeiro professor lá na faculdade. E, assim, ele... na primeira aula que eu tive mesmo foi com ele. E aí eu fui, sabe, Denise, sem expectativa nenhuma de ficar naquele lugar. Eu fiquei pensando, cara, esse lugar não é pra mim. Nem o dinheiro pra ir pra lá eu tenho, né?
E aí, quando na primeira aula, o professor Roberto entra na sala, ele é professor de Química. E aí ele começa a contar como é a universidade. Aí ele diz, olha, vocês têm a possibilidade de conseguir uma bolsa, aqui vocês têm isso, vocês podem participar do projeto, vocês podem participar disso, daquilo. E aí eu fiquei assim, maravilhada, sabe? Com tanta informação, porque a partir daquela aula dele eu fiquei pensando, nossa, tem uma esperança, né, de continuar aqui. E de fato, eu falei com ele, né, depois da aula, pelo amor de Deus, quem é que eu procuro para conseguir isso aqui? E aí ele me indicou a coordenadora do curso, falei com a coordenadora, isso eu acho que foi no segundo dia de aula. Segundo dia de aula eu já estava com uma bolsa lá. E assim, tinha toda o agravante de que eu era de fora, né, de outra cidade, assim, de outro estado, inclusive, então eles me deram total, assim, apoio, sabe? Quando eu entrei, ainda foram 3 meses, assim, difíceis, porque quando a gente chegou, que começou a receber a bolsa, só foi 3 meses depois. Mas, assim, a gente sabia que ia receber, né? Então, assim, gente, a minha graduação toda, eu fui bolsista. Eu passei a graduação toda como bolsista, né? Só que no início do curso, para você receber essa bolsa, eu esqueci agora, eu acho que era manutenção acadêmica, você tinha que trabalhar na universidade. Então, assim, eu fiquei num laboratório de informática lá. Então, assim, eu estudava à noite. Então, eu ficava pela manhã no laboratório, para não ir para casa, para não gastar o dinheiro da passagem, né? Eu ficava a tarde toda lá e ainda ficava à noite. Então, era extremamente cansativo, sabe? Mas eu nem, assim, percebia, eu nem sentia, porque era um mundo, assim, totalmente diferente, sabe, Denise? Imagina você estar perto de pessoas que, tipo, têm os mesmos objetivos, têm aqueles mesmos sonhos, né, que você. Sim. E, assim, era num ambiente que eu me sentia muito... Eu digo que a minha segunda casa ali era a UFPE, lá em Caruaru. Então, eu passei muito tempo nesse dia todo, dia e noite. Então, eu ficava de manhã, né, cuidava do laboratório de informática, aprendi muito, fiz curso que eles ofertavam pra gente. À tarde eu ficava estudando na biblioteca, fazendo trabalho, essas coisas, estudando para a prova, e à noite aula. Era cansativa a aula, ia até 10, 10 e meia da noite. E foi assim durante muito tempo. Depois eu comecei a participar de projetos, então eu já não ia mais todos os dias, né, todas as manhãs, foi, né, ficando bem melhor. E assim, eu fui muito ativa durante a graduação, né, fiz assim um currículo muito sólido, tanto que quando eu saí da graduação, eu já tinha passado na seleção do mestrado, eu já estava fazendo seleção para dar aula lá na universidade, então assim, eu já tinha publicação, eu já tinha muita participação em evento, organização de evento, tudo, né? Então eu fiz um currículo ali muito bacana, então quando eu saí eu já tinha assim muita oportunidade, né? Sim. Então foi uma coisa realmente que mudou demais a minha vida, foi ter sido aprovada, né, na licenciatura, entrar para fazer esse curso de matemática. E vale a pena, né? E aí depois eu continuei, né? Sim. Posso continuar? Pode. Então, a Lucivânia, Lucivânia aí, ela sai, deixa de ser agricultora, passa a ser professora, formada pela Universidade do Pernambuco. Isso. Ou seja, é certo que tem muito jovem que não quer É como ela falou, seguir, né? Outros mas até fazem, mas desistem no meio do caminho. Só que Lucivânia prova que é questão de interesse, não é questão de você ser filho de rico, é questão de você ter interesse e você Agarrar as conquistar. oportunidades, né? Que você, com estudo você pode tudo. Tem mais uma coisa, né? O meu curso, na época, quando eu fiz, eu entrei em 2009, já faz um tempinho, né? E assim, o curso de exatas, até hoje existe esse certo preconceito, porque esses cursos de exatas são mais para homens, né? Sim. Então, assim, no curso, geralmente, a gente sofria preconceito por ser mulher, né? Então, assim, a gente estava em um ambiente que os outros viam, os meninos viam e achavam que ali não era o lugar da gente, É né? o machismo, né? O machismo acontece muito nos cursos de engenharia, nos cursos de matemática, de física. E eu achei interessante isso comentar, porque quando eu entrei,
entraram 43 alunos na minha turma. Quando a gente saiu, só saímos 2, que foi eu e outra menina, eu e uma colega minha, né? Assim, que conseguimos terminar o curso dentro do tempo que era esperado, né? Porque se você for reprovando, aí você vai pagando depois, aquela coisa toda, né? Isso. E detalhe, né, que eu não contei para vocês, que em 2012 eu casei, eu engravidei e eu ainda estava na faculdade, né? Eu estava no último ano da faculdade. E assim, foi bem complicado, porque eram disciplinas difíceis, as últimas sempre são difíceis, né? E tinha TCC. Então, eu terminei a graduação, né? Juan tinha 6 meses. Então, assim, foi bem difícil para mim. Eu tive que escolher, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e também de ir dar aula lá mesmo, né? Na UFPE. Só que ele era muito pequeno, né? De 6 meses. Então, eu poderia não ter ido, né? Isso. E também seria outra coisa que teria assim mudado muito o rumo da minha vida. Mas aí eu decidi ir, mesmo sendo muito mais difícil do que já tinha sido, né? Assim, toda a graduação, porque além de fazer o mestrado, então eu fazia o mestrado à tarde, alguns dias, à noite eu dava aula. Então, e ainda tinha ele, né, para cuidar. Sim. E também em casa era só eu e ele. O pai dele ainda estava na graduação na época. Então, também não podia ficar, né, com ele. Então, assim, foi bem complicado, mas como o Elias estava falando, né, a gente mostrar que a gente pode, independente das origens da gente, independente, assim, também de qualquer coisa que aconteça, né, qualquer percurso. Eu vejo hoje, a gente tem na escola muitas meninas grávidas, né, meninas, assim, com seus 15, 16, 17 anos grávidas, agora, que ainda nem entraram, né, numa faculdade. Isso. Eu fico pensando como é que elas veem, assim, né, enxergam o futuro. Quando a gente tem uma geração agora que realmente não está tão preocupada, assim, de estudar. A gente já pensa assim, na própria escola eles já não querem estudar. Imagina se eles vão querer encarar fazer uma faculdade, né? Então, assim, foi bem difícil, mas terminei o mestrado lá, fiz o mestrado em educação. E, assim, o bom é que era também em Caruaru. Lá não tinha doutorado, mas tinha o mestrado, né, em educação. Então, fiz o mestrado, só 2 anos, e depois do mestrado, acabou o meu contrato na UFPE, eu fui para Campina Grande, porque apareceu lá a oportunidade de eu dar aula na UEPB, na Universidade Estadual da Paraíba. E aí eu trouxe Juan, né, nessa época o pai dele foi fazer mestrado em Recife, e aí eu vim para cá e fiquei lá e cá, Campina e aqui. E aí também na faculdade passamos por greves, né? Quando eu cheguei lá na UEPB também, depois de 1 ano que eu estava lá, entrou em greve também, aí foi quando eu tive que sair. Então deu uma pausa aí entre o mestrado e o doutorado, de 1 ano também já não tinha nem muita perspectiva de fazer, porque eu já tinha voltado para cá. Mas aí entrei no doutorado em 2018, acho que foi 2018, e consegui terminar, né? O doutorado é um pouco mais puxado, um pouco mais difícil, são 4 anos, mas terminei em 2022 também, né? Já teve pandemia, então já teve alguma coisa que foi à distância, né? Então, assim, consegui terminar, chegar no que seria, né, o topo ali acadêmico, com muita dificuldade, com muito tempo de estudo, mas que com certeza foi uma coisa que me abriu muitas portas. Antes mesmo de terminar o doutorado, eu fiz o concurso para professor aqui da rede estadual, passei. Então, assim, eu já estava morando aqui há 1 ano, mais ou menos, já tinha voltado. E aí foi quando eu fiquei de vez, né? Já fazem 5 anos, vão completar 5 anos que eu tô na rede estadual. Então, dei aula em São Vicente e depois vim para cá, né? E fiquei por aqui mesmo. E detalhe, todos esses anos, né, que eu passei fora, eu morei 9 anos em Caruaru, depois morei 1 ano em Campina, depois morei mais 1 ano em Caruaru e depois vim pra cá. Mas assim, toda a vida, minha vontade era de estar aqui, sabe? Não sei se eu pensava assim, voltar a morar aqui, eu acho que eu não via tanta possibilidade, porque, né, o meu marido é de lá. Então, não sei se eu via tanta possibilidade assim, mas vontade eu tinha. Porque ele ainda não perguntou sobre a astronomia,
Mas Vai era uma chegar coisa lá. que Vai chegar eu, lá. era uma coisa que eu sentia muita falta desse contato com a natureza, dessa observação do céu, e que lá eu não tinha possibilidades. Então é isso, um pouco, não Então- tão resumido da minha trajetória acadêmica, né? E E um pouco da acabou, profissional também. só acrescentando aqui a história, que Júnior acabou virando praticamente paraibano, né? Porque desde que ele veio, ele ficou aqui, não foi? Foi. Ele, antes dele vir para cá, né, para onde a gente tá, ele já morou em outras cidades aqui, porque quando eu passei no concurso, ele também passou. Uhum. Então, só que ele passou para uma gerência e eu para outra. Então, a minha era aqui e a dele era a de Campina. Então, ele já morou em Campina, em Alagoa Nova, várias cidades, né? Sim. Então, só agora, né, que ele conseguiu vir para essa escola aí, né, deu tudo certo, deu tudo ficou todo certo. mundo no mesmo lugar. Só para acrescentar, né? Uhum. Eu não sei se o Dani já prestou atenção, mas não diminuindo os professores ou os que são formados hoje, mas se você for parar para analisar, mesmo com a dificuldade que os professores antigamente tinham na universidade, no tempo aluno, né? Hoje, você olhando para ele, se for comparar, você vê que eles são muito mais. Não tem aquela história de tipo, vou pesquisar na internet, eu chegar para você e perguntar uma coisa, você sendo professor, não, calma aí que eu vou olhar na internet e tal. Eu digo isso porque eu estudei com uns professores, meus professores é Dário, um grande professor, o Dilson. O Dilson, ele conta história, ele é meio esquecido, mas eu sei perguntar uma coisa a ele, pronto, ele dispara, não deixa. E Alcinete também. E esses professores, se você chegar perguntando uma coisa para ele, ele já tem na mente. Então, era uma São muitos dificuldade. anos também, né? Então a gente de imagina, experiência. se eles tivessem o que os de hoje têm, as ferramentas para estudar que os de hoje têm, né? O acesso à informação, né? Se antigamente, né, a gente tivesse tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? Seria diferente. Mas assim, a gente vamos parar e comparar, né? Porque, por exemplo, naquele tempo tinha a dificuldade. Você tinha a necessidade de meter a cara no livro, de estar sempre estudando, se esforçando. Possa ser que, tipo, se naquele tempo tivesse o acesso que tem hoje, fosse diferente, né? entendeu? Exatamente. Aí tem sempre essa Que visão. eu tenho uma história, tipo, história de vida de Gerailson também. É uma história. Quando tu falou, eu tipo, me identifiquei com a mesma que ele me contou. As dificuldades, né? No teu caso, como você falou, para não perder a passagem, né? Para ir em casa. Porque você ficava pela manhã e à noite, não é isso que eu até às 10 da noite. Pois é. No caso, o Gerailson disse que ele escolhia ou vir para casa, ou comer um lanche, fazer um lanche, ou comprar a apostila. Aí o que ele fazia? Ficava na praça, quando dava a hora dele ir para a escola, ele ia. Aquele dia que ele ia para o lanche, ele comprava, fazia as apostilas, que era difícil, né, na época. Ele sempre escolhia. Ele disse, já dormiu em banco de praça. Ou seja, as dificuldades ele não desistiu, né? Hoje Gerailson é um dos professores que mais respeitado ali disso. Eu levava comida para a faculdade para não comprar, né? Então eu levava. Já aconteceu de eu levar, por exemplo, que eu fazia, né, de manhãzinha, levava, já aconteceu de levar e estragar. Foi? E eu ter que ficar o dia todo sem comer, porque eu não podia voltar, né? Então, a gente passa por muita coisa. A apostila, cara, a gente pensa assim, porque a universidade pública, né, não vai ter gasto. Gente, só quando, hoje em dia, não tem mais, eu acho, tanta apostila, porque hoje é tudo digital, você manda um PDF. Na minha época não, era tudo apostila. E aí esse professor, que inclusive foi um anjo na minha vida, Roberto, ele, pra tu ter noção, ele imprimia a dele pra dar aula, terminava a aula, ele me dava. Ele me entregava, assim, eu ficava até emocionada quando eu lembro dele, porque eu ficava pensando, velho, eu não ia ter condições nunca, era parecia um livro, cada aula, que ele imprimia os slides assim, tudinho. E eu não tinha como, né, comprar. Sim. E imagina, de todas as disciplinas. São várias disciplinas, e assim, livro. E assim, muitas pessoas compravam livro, eu não tinha condição de comprar livro. Então, era biblioteca,
né? Pegava, levava para casa e às vezes o livro não dava para todos os alunos e tinha que esperar o outro devolver. Era muito complicado. E eu sou uma pessoa assim que eu não sou tão jovem, né? Nem tão velha, mas eu peguei essa transição, né, para a internet. Sim. Porque assim, quando eu estudava no ensino médio, a gente não tinha internet. Então a gente ia fazer uma pesquisa, era Barça, né? Lembra? Essa enciclopédia grandona. Tudo era no livro, não existia internet. Então quando a internet veio chegar por aqui, por Pedra Lavrada, começou a aparecer uma lan house, foi em 2007, praticamente no ano que eu estava saindo do ensino médio. Então eu peguei ali. Mas assim, até chegar e se popularizar, como a gente tem hoje, né, Denis? Todo mundo tem Wi-Fi em casa. Cara, foi muito tempo depois, né? E quando eu entrei na faculdade, o acesso que eu tinha à internet não era em celular, eu não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Foi na própria faculdade, porque aí na faculdade a gente tinha o acesso. Se fosse livro, se fosse internet, só lá. Então, assim, fora de lá não tinha. Mas já foi um pouco mais fácil, né? Em 2009 eu fiz o curso de informática ali no IF Picuí. Então, eu me lembro agora falando do livro, né? E a gente era o computador. Tinha 32 alunos e computador só tinha 16. Então, imagem aquele antigão, do começo foi os antigos. Era lá no JK na época. E a gente se dividiu em grupo, ou quando era mais negócio individual, ficava esperando, igual você falou. Ou seja, mas a gente vai, essas coisas que é difícil, é a que a gente mais agarra, sabia? Essas oportunidades mais difíceis, porque você vê hoje a facilidade que tem para... A gente cansa de falar isso, né, aos nossos alunos, né, hoje. Vocês não sabem o quanto vocês têm hoje. Tipo assim, vocês têm uma escola aqui em Cumaru. Você tem duas. Você pode estudar o ensino fundamental e ainda estudar o ensino médio aqui, sem precisar sair de casa, sem precisar fazer... Assim, alguns fazem, mas é uma viagem de meia hora, 40 minutos, né? A maioria. E na época, velho, a gente não tinha essa oportunidade. Então, assim, hoje parece que quanto mais fácil eles têm, menos eles valorizam, né? E o fato de que a gente tinha tudo tão difícil, a gente valorizava tanto, né, aquilo. O Vinícius está aí já pensando em ser doutor já, né? Abandonar a vaquejada. E agora vamos mudar o tema. Então, pessoal, ela falou aí sobre um pouco da vida dela, acadêmica, né? Mas tem um pessoal do GP aí, né? GP mesmo, né? Eu não lembro o nome do meu pai, GP, que com certeza está assistindo. E a gente queria saber, primeiro, como que surgiu o interesse pela astronomia? Bom, a astronomia, para quem não sabe, né, o estudo dos astros celestes. Meu interesse por astronomia ele surgiu, acho que desde criança. Desde que eu me entendo por gente que eu gosto de admirar o céu. Quando eu era criança, eu passava muito tempo na casa da minha avó. E lá não tinha energia elétrica. Então, assim, imagina, não tinha iluminação nenhuma. Então, o céu era uma coisa assim fantástica. Isso há 25, 30 anos atrás. Então, eu lembro que desde pequenininha, quando eu passava lá muitos dias, férias, fim de semana, eu saía para fora e eu ficava assim no batentezinho que tinha na casa dela e ficava observando o céu. E às vezes eu pegava o livro de geografia, de ciências, e às vezes tinha uma constelação, um negócio, e eu ficava tentando identificar ali no céu. Então, desde essa época, eu considero que eu já tinha se despertado um interesse muito grande por astronomia. Mas quando eu comecei a estudar, né, principalmente em Pedra Lavrada, e eu converso muito com o Dário sobre isso, que eu acho que as oportunidades que a gente não teve nessa época de escola, a gente hoje se esforça para que os jovens, né, os nossos alunos, o pessoal aqui das escolas tenham acesso a essas oportunidades. Para vocês terem ideia, lá, quando a gente estudava no Maria Helenita, a gente era meio que excluído de tudo, porque a gente era do sítio. Então, assim, feira de ciências, ninguém chamava nós, entendeu? Para fazer. Então, assim, tinha um evento, tinha alguma coisa diferente. Às vezes, uma vez, a gente foi sem saber. Quando a gente chegou lá, opa, estava tendo uma feira de ciências. E, assim,
eu fiquei ao mesmo tempo encantada por aquilo, que eu tinha várias experiências, várias coisas legais que eu adorava, e ao mesmo tempo eu fiquei tão frustrada, porque pensei, por que a gente não está também, né, participando? Então, assim, a gente não tinha essa oportunidade pelo fato de que a gente não tinha como fazer com eles, fazer em grupo, então eles acabavam não chamando a gente. Então, o trabalho que a gente faz hoje é uma coisa que meio que cura, né, essa feridazinha que a gente teve lá, né, na escola, de não ter acesso a essas oportunidades, a essas coisas. Então, depois, né, da escola, que a gente não tinha acesso a essas coisas, eu fui deixando, né, de lado, enfim. No ensino médio, eu tive um professor, o professor Emanuel, né, que assim, ele dava poucas aulas, porque ele era candidato a vereador, né, então sempre que era tempo de política, pronto, ninguém via quase ele. Só que ele era um professor muito bom. Então, assim, uma aula que ele desse, nossa, eu ficava assim encantada. E ele era aquele professor que levava experimento, que colocava a gente para fazer, e a gente apresentava seminário, e era aquela coisa super assim empolgante. Ele foi meu professor nos 3 anos do ensino médio, e foi a partir dele que eu conheci as Olimpíadas de Astronomia. Ele inscreveu a gente nas Olimpíadas de Astronomia nessa época, e foi quando eu fiquei assim fascinada. Ele me deu um livro para eu trazer para casa para apresentar um seminário, e era assim sobre o nascimento, vida e morte de uma estrela. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Só que aí chegou a época do vestibular, né, e eu optei por fazer matemática. Física também era uma possibilidade. E aí, já no curso de matemática, eu comecei a ter acesso tinha um curso de cosmologia, um curso de astronomia, eu ia lá e fazia. Mas não era o meu foco. No meu foco eu tinha que me dedicar ali, porque a faculdade você não tem tempo para focar em outra coisa. É muito puxado. Então eu não conseguia ali me dedicar tanto à astronomia. Porém, em 2019, Dário e Luciana começaram a se organizar para o Santa Ana participar das Olimpíadas, né, de astronomia. Ele, da área de geografia, também sempre gostou de astronomia. E aí inscreveram a escola e me chamaram para colaborar. Aí foi quando começou essa loucura toda de GPEA. Em 2019 a gente trabalhou com os meninos, eles tiveram assim, um bom resultado, foram convidados inclusive para ir para o Rio de Janeiro, para participar da Jornada de Foguetes. Não foram porque houve uns problemas, eles eram pequenininhos, os pais não concordaram, era o 6º ano, né, ainda. Não sei. E aí, a partir daí, a gente teve a ideia, bora juntar essa galera que tem interesse, né, em astronomia, pra gente... Porque a gente ficava muito preso ali na escola, né, e assim, a escola hoje, infelizmente, a maioria das escolas não tem tanto espaço, assim, para ciência, para trabalhar com uma coisa que é fora do currículo. O foco a gente sabe o quê? Português, matemática, aquelas disciplinas, né? E aí, porque o foco é muito nas avaliações do SAEB, enfim. Então, a gente criou o grupo, né, o GPEA, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Astronomia, em 2019. Esse ano, em outubro, ele completa 5 anos de existência. E desde então, a gente vem fazendo esse trabalho nas escolas. Eu já ia perguntar quantos anos já tem. Faz 5 anos. E os membros são quantos? Inclusive, hoje tem um grupo, né, do GPA. Tem os membros. Quantos? Hoje a gente tem, no grupo mesmo, a gente tem cerca de 40. Só que nós temos muitas pessoas que fazem parte do GPE, mas que não tem WhatsApp, ou não está em grupo. Mas qual o perfil da pessoa, assim? Gostou? Tem que ter interesse em ciência, em astronomia. Eu tô lá no grupo, eu tenho interesse? Não sei. Eu faço o convite, né? A gente vê se as pessoas têm interesse e... As pessoas que têm interesse, elas vão lá e entram. Só que cada pessoa, no GPE, eu costumo dizer que cada pessoa tem um papel ali. Né? Então, o Elias, por exemplo, participou de um evento com a gente, fez toda a cobertura, né, do evento. E, assim, um papel super importante, que a gente não tinha, né, uma pessoa que fizesse isso. Inclusive, eu não sou uma pessoa midiática. Então, assim, eu vou para os eventos, faço tudo, tá? Esqueço de tirar foto, eu esqueço de gravar. Aí chega o fim do evento, pronto, ninguém tem nada, entendeu? E as outras pessoas não fazem isso. Aí tem uma galera mais jovem que está chegando agora que faz, sabe? Tem Bia, ali, Vitória e Beatriz, que todo evento que for, eu já sei que ela já vai fotografar, então fico tranquila.
Mas assim, nós temos mais fortemente, são 30 que estão assim há bastante tempo, e esse ano entraram muitos novos. Porque o que acontece? Todo ano tem as Olimpíadas, e aí quando começa a sair os resultados das Olimpíadas, aí muita gente começa a querer entrar. Alguns desses vão saindo, né, outros vão chegando. Teve um ano, para vocês terem noção, 2021, a gente estava durante a pandemia, a gente fez preparação para esses meninos, a gente fez aula para eles, a gente incentivou eles a participarem, e a gente teve, se eu não me engano, foram mais de 10 medalhas que a gente teve só do GPEA. E aí, quando eu falo GPEA, a gente está falando de jovens que são de Cubati, jovens que são de Pedra Lavrada. Hoje a gente tem tanto da zona rural como da zona urbana. A gente tem até de outros estados que também participam virtualmente, né? A gente tem uma menina do Piauí, a gente tem outro de Ilhéus, na Bahia. Então, assim, eles contribuem, tipo, fazendo fotos, mandando foto no grupo, manda foto, a gente posta, né, nas redes sociais. E como eu falei, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com essa questão da mídia. Meu negócio é muito de fazer. Então, por exemplo, o GPE passou um ano parado, praticamente, na rede social, no Instagram, porque eu não tinha tempo de postar. E assim, tudo ficava mais ou menos para mim fazer, né, essa parte. Eu que faço toda a arte lá, todas aquelas coisinhas, eu que faço e posto. Então, eu passei quase um ano parado, e esse ano foi que a gente voltou mesmo assim, a atuar nas redes sociais. Mas muita gente, às vezes, até cobra, sabe, da gente. Nossa, tá parado. Você não sabe o tanto que a gente já fez esse ano. É porque assim, a gente nós não somos um grupo de divulgação científica. Não está preocupado, não está divulgando. A gente não. Porque tem gente que não vai numa escola, tem gente que nunca nem pegou no telescópio, mas tem lá, sei lá, 100 mil seguidores, porque fica postando vídeo, pega uma coisa na internet, vai lá, posta. A gente não é divulgador científico, assim, de rede social. A gente é de estar no chão mesmo, assim, da escola, de fazer evento, de ir lá. Aí, nesse ano de 2021, a gente teve muita medalha, a gente teve umas 10 medalhas juntando todos, né? E foi quando, assim, a gente teve um choque de realidade do que a gente estava fazendo, sabe? Porque, imagina só, a gente está numa escola, e aí foco aqui no Santana, a gente está numa escola do campo, de uma cidade do interior da Paraíba, né, de um estado do Nordeste, né, de uma região que é uma região historicamente, né, sofrida em relação às outras regiões, e também com essa questão até do acesso mesmo à ciência, à tecnologia, em compensação com outras regiões. A gente não pode negar que a gente sempre ficou um pouco assim atrás. E a gente vê, cara, nesse contexto, e os meninos estão recebendo medalhas. Essas medalhas, para vocês terem noção, vou pegar o exemplo desse ano. Esse ano foram 2 milhões de inscritos. Desses 2 milhões de inscritos, somente 80 mil recebem medalha. É uma porcentagemzinha aí, menos que 10%, se não me engano. Menos de 10% recebem medalhas. E aí a gente tem essa galera daqui recebendo medalha. Então, assim, são 2 milhões de inscritos no Brasil todo. Institutos federais, todas as escolas particulares que vocês imaginarem, né? Todas assim, as melhores escolas que vocês pensarem, de Campina Grande, João Pessoa, São Paulo, Fortaleza, todo lugar do Brasil. E os meninos estão conseguindo medalha. Aí, às vezes você fica pensando, mas vocês treinam os meninos, vocês vão lá, tá? A gente não tem tempo, velho. A gente é professor. A gente não tem tempo de chegar ali, porque quando você pega uma escola particular, o que ela faz? Ela tira ali aquele horário mesmo de aula para treinar os meninos, para fazerem, entendeu? Para lançar foguete, para fazer tudo isso. A gente não tem condições de fazer isso. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o que a gente pode. A gente incentiva. A gente vai lá e diz, vocês são capazes, vocês conseguem. E aí a gente dá um material, a gente passa, indica canal no YouTube para eles assistirem, quer dizer, de cada um. Se eles tiverem o interesse, eles vão lá e fazem. Então, a gente teve 2 meninas do 9º ano, que uma tirou 9,6 na prova da UBA e a outra tirou 10. A gente teve o Carlos Eduardo, que veio de Pedra Lavrada, porque a escola dele não faz a UBA, não quis, 2 anos já seguidos que ele faz com a gente, porque lá as escolas não fazem, a escola dele, Pedra Lavrada. Ele veio fazer com a gente, ano passado ele tirou 8, esse ano ele tirou 10.
Então, assim, veja só o que é. O menino, ele da escola dele não faz, aí ele vai pro fim do mundo, né, para outro lugar, fazer a prova. Quer dizer, ele realmente tem interesse. E o menino se preparou, porque para você tirar 10 numa prova que é concorrida como essa, que 2 milhões de alunos estão fazendo e que tem todas essas outras escolas que estão fazendo, ele se preparou. Né? Então, assim, é um menino que está no GPE, inclusive, já faz 2 anos que ele está no GPE, e assim, ele sempre demonstrou um interesse muito grande por astronomia desde o começo. Então, ele teve esse desempenho. Né? E assim, a gente fica tão... É tão gratificante para a gente ver que uma coisa que para a gente dá trabalho de fazer, claro, dá muito trabalho, é o nosso tempo, é um trabalho voluntário, a gente não ganha absolutamente nada, né, financeiramente falando, em torno disso, a gente gasta muito, porque tudo que a gente vai fazer, a gente que compra por conta própria, telescópio, a gente que compra, base para lançamento de foguete, a gente que compra as medalhas, a gente compra, faz questão de comprar medalha, mesmo não vindo medalha de lá, quando não vem, porque não vem para todo mundo, a gente faz questão de ir lá e comprar e entregar. Mas é muito gratificante. Quando a gente vê os pequenininhos, sabe, com 5 anos, com 6 anos, quando vão fazer o lançamento, aquela alegria. Quando a gente chega na sala de aula, eles já sabem que a gente vai falar de astronomia. E assim, depois de 5 anos, né, eles já conhecem a nossa cara também. E aí eles já ficam super felizes. Teve uma menina que agora está lá no Enedina, que é o do Quissarengue, e eu fiquei muito feliz. Esse ano, desde que ela começou a fazer, ela sempre ficava no meu pé. Eu ia levar a Juan na escola, eu estudava com a Juan. Aí ela, e aí, já saiu o resultado? E aí, quando é que vai sair o resultado? Gente, era o ano todo. Isso durante 4 anos. E aí, o sonho dela era ter uma medalha. E aí, esse ano ela não vai ter só uma, ela vai ter 2. Na prova e no lançamento dos foguetes, tipo 4 anos depois. E é muito que a gente explica a eles, gente, a medalha aqui é o de menos, né? O que vocês estão aprendendo, né? A oportunidade que vocês estão tendo aqui. E muitos deles, esses mais pequenos, não estão nem aí para a medalha, não. Eles só querem saber na hora de participar e aquela loucura toda. É muito bom, é muito gratificante. E só que, claro, que quando vem uma medalha, a gente também fica muito feliz, porque eles sentem... É um incentivo. É um incentivo e eles se sentem, assim, recompensados, né? De alguma forma, reconhecidos, né? Pelo que eles fizeram. E aí, só para fechar esse tema, você sabe que eu falo demais, esse ano, nós tivemos, eu acho que no GPE foram 6 medalhas, eu vou só conferir aqui, mas eu acredito que foram 6, 8, na verdade. Então, nós tivemos, além dessas medalhas, né, nós tivemos 9 alunos que foram convidados a participar das seletivas para as Olimpíadas Internacionais. Então, assim, é uma equipe seleta, digamos assim. Eu acho que, não sei quantos são esse ano, mas eu acho que ano passado eram 4.000 que participavam, só do Brasil todo. E nós tivemos 9 que foram convidados. Então, assim, para você ser convidado, você tem que, no ensino, no 9º ano, você alcançar mais de 9 na prova e no ensino médio mais de 7. Então, nós tivemos ao todo 9 alunos que vão participar dessa seleção. Como é que funciona essa seleção? Eles vão fazer 3 provas online, aí se eles passarem, eles vão fazer mais uma presencial, depois, se passarem, vão participar de um treinamento e os que forem escolhidos nesse treinamento vão representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Então, assim, agora, por exemplo, que está tendo aí Olimpíadas, né? As Olimpíadas, né, nos esportes, basicamente é isso, para você ver que não é tão incentivado a ciência da forma que é o esporte no Brasil, né? O esporte no Brasil todo mundo sabe que está tendo Olimpíada, mas a ciência nem sempre, né? Sempre. Então, assim, eles vão ter essa possibilidade de competir com essas pessoas, né? E quem sabe chegar a integrar uma equipe dessa que vai participar, sei lá, não sei onde é que vai ser a próxima, mas assim, pode ser na China, pode ser no México, já teve no México, já teve na China, e assim, eles irem representar o Brasil. Esse ano tem até não sei se é um menino ou uma menina da Paraíba que está na equipe que vai participar agora. Então, assim, esses 9 que a gente tem vão participar desse processo de seleção para 2025. Então, para a gente isso é assim, muito gratificante. Eu até falo para eles, gente, só de vocês terem sido convidados já é sensacional. Mesmo que vocês façam as provas e não tenham, né, um bom desempenho, mesmo assim já é uma grande vitória terem sido convidados. Também fomos convidados para participar das jornadas de foguetes lá no Rio de Janeiro, Barra do Piraí,
que é como se fosse uma segunda fase da MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. Então, assim, eles tiveram um bom desempenho e as equipes que tiveram o melhor desempenho são convidadas a irem. Então, estamos aí na tentativa, né, de conseguir por meio da prefeitura e, no caso do estado, por meio do estado, né, o custeio para ir, porque obviamente é muito caro para a gente levar 3, 4 alunos, né, muito caro, a gente não tem condições de fazer isso, né, mas tanto nas escolas de Cubati como nas 2 escolas aqui esse ano a gente foi convidado, as equipes. Então, assim, é uma coisa que é inédito, né, aqui pra gente, eles nunca tinham sido convidados. Então, esse ano, assim, eles realmente mostraram trabalho mesmo. Foi muito, muito interessante esse ano, a UBA e a MobFog. E só uma curiosidade que eu até tinha comentado com o Denis. Essa casa aqui foi ponto estratégico para fazer observação? Quando eu escolhi o lugar, tu diz, não, mais uma aleatoriedade. E assim, os meninos vieram de João Pessoa, né, da Associação Paraibana de Astronomia, e eles ficaram encantados, assim, maravilhados, porque a gente tem um céu, né, bastante escuro, né, que dá para fazer a observação muito, muito bem. E assim, a gente está bem estratégico aqui, né, entre Cumarus e Cisplatina. Já atrapalha bastante Cumarus e Cisplatina nas observações, né, mas a gente tem um norte que ele é bastante limpo, né, a gente tem aqui do sul para o leste, Sossego já é longe, não atrapalha tanto. Então, assim, é bom. Inclusive, Sossego foi considerada a melhor cidade do Brasil para se observar o céu, né? Exatamente. Eu nunca deixo de comentar isso, porque, inclusive, encontrei com a prefeita e esqueci de comentar isso. Porque, assim, isso já faz um tempo. Já faz muito tempo, passou muitos anos sendo isso, né? Porque a galera da astronomia faz um estudo e isso é dependendo da distância da cidade para outras cidades, porque quanto maior a cidade, mais poluição luminosa. E aí a poluição luminosa destrói, né, as observações. A gente não consegue fazer observação quando a gente tem muita poluição luminosa. Para quem não sabe, é a poluição que é causada pelo excesso de luz artificial. Então, com a urbanização, quanto mais a gente vai aumentando, mais a gente vai colocando postes e mais LEDs, e aí o céu a gente não consegue mais observar como a gente observava há 10, 15, 20 anos atrás. Exatamente, eu estava em dúvida se era melhor da Paraíba ou do Brasil. Não, Mas do já Brasil, falou do Brasil. do Brasil. Porque assim, Sossego fica estrategicamente localizado, todas as cidades que estão ao redor dela ficam a quase, acho que mais de 40 ou 50 quilômetros, alguma coisa do tipo. Aí por que eu falo da questão da prefeita? Porque, cara, isso aí poderia ter sido usado como um importante, como é que eu posso dizer, de interesse turístico, né? Porque que atrai o pessoal, né, do astroturismo, o pessoal da astronomia, né? E onde tem turista, gera economia, né? Gera maior renda, né, para o lugar. E assim, foi uma coisa que eu acho que o pessoal da época, né, da gestão, não sei quem é que estava na época, nem se atentou para isso, porque foram notícias que saíram dentro da astronomia, né? Mas assim, um campo que tem crescido muito no Brasil é o astroturismo. Eu acho que, só interrompendo, eu acho que Sossego deveria ter, como é a cidade considerada a melhor do Brasil, deveria ter algum evento, pelo menos anual, né? Sim. Algum projeto. Deveria ter um ponto, Porque inclusive, muita gente de não observação. sabe. Muita gente não sabe, acha que Sossego é Sossego, pequenininha e tal, mas não, é a melhor cidade do Brasil. Do Brasil, para se observar o céu. Então, Inclusive pelo fato de ser pequenininha. Você vê que a concentração maior dela, da população, é nas áreas rurais, né? Como Pedra Lavrada, né? Pedra Lavrada é muito extenso. segue a dica para os políticos. Fica a dica, né? E, inclusive, para quem gosta, quem é da área do turismo, né? A gente conversa muito com o Ian e Ian falou até sobre isso, né? Ele trabalha lá com turismo em Pedra Lavrada e o astroturismo é uma coisa nova ainda. Então, assim, o que é o turismo, né? Quando você pega aqui os meninos que fazem trilha, né? Que já são acostumados a fazer trilha, você vai ali como um guia turístico e você vai durante o dia, você faz aquela trilha, mostra algumas coisas e tal e tal. O que é o astroturismo? Tu vai levar o pessoal à noite para observar o céu. Então vai ser mais no estilo de um acampamento, vai fazer a fogueirinha lá. E aí tem que ter alguém que tenha esse conhecimento de astronomia, porque aí vai estar ali mostrando quais são as constelações,
se tiver um telescópio de pequeno porte que dê para levar para observar a Lua, para observar os planetas. Então é uma experiência totalmente diferente do turismo, né, normal, como a gente conhece. Então, o astroturismo no Brasil, ele ainda é recente, mas está se desenvolvendo muito bem. Mas fora, quando você pega ali Chile, no Chile é muito, muito forte o astroturismo, porque é um lugar que tem um céu muito escuro, né? Tem ali o deserto do Atacama, que inclusive tem vários observatórios lá, telescópios gigantescos, porque é onde não tem poluição luminosa nenhuma, né? Inclusive, poluição luminosa, para quem não sabe, é uma luta assim minha. Eu esqueci de falar que eu fiz também a especialização em ensino de astronomia. E foi uma loucura, mais ou menos, porque eu fiz junto do doutorado. Então, assim, eu estava na metade do doutorado, apareceu a oportunidade de fazer uma especialização de astronomia, estava ali, né? Como se tivesse muito fácil o doutorado, vou colocar também uma especialização. E aí eu fiz essa especialização. Assim, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado de fazer, sinceramente. Nunca tinha pensado em fazer a graduação em astronomia, até porque vou falar um pouco para vocês isso daqui a pouco, é muito difícil aqui. Mas apareceu a oportunidade, eu disse, vou fazer. Já estava totalmente envolvida, né, com astronomia. E aí eu fiz em 2020, terminei em 2022. E o tema do meu TCC foi sobre poluição luminosa. Então, toda a discussão, minha especialidade basicamente é sobre poluição luminosa. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante agora. Eu faço parte da Dark Sky, que é uma instituição internacional de combate à poluição luminosa. Faço parte da Dark Sky Brasil também. Faço parte da Rede Céus Estrelados do Brasil, que também luta contra a poluição luminosa. Então, assim, fora da astronomia que eu não falei, né? O GPEA, tanto eu faço individualmente parte de algumas instituições de astronomia, como o GPEA enquanto grupo. Então, por exemplo, eu sou membro da União Brasileira de Astronomia, a UBA. Inclusive, eu fui a primeira mulher a concluir todos os graus para certificação do Clube Messier Poma, dessa instituição. É uma instituição que ela foi criada na década de 70, passou uns anos desativada e a gente conseguiu fazer a reativação dela em 2020. Então, eu já entrei em 2020 e recentemente eu concluí todos os graus desse clube. Já coordenei uma das comissões dessa instituição também. E também faço parte da SAB, né, que é a Sociedade Astronômica Brasileira, que é quem organiza a OBA. Sou professora representante da OBA desde 2020, desde lá de São Vicente, depois vim para o Matilde e continuei também colaborando com as outras escolas e representando a escola que eu trabalho. E outras instituições também, como a LINHA, que é a Liga Norte e Nordeste de Astronomia. Estou também na APA, que é a Associação Paraibana de Astronomia, que a gente faz um trabalho, assim, uma troca muito legal. Sempre que a gente precisa, eles ajudam a gente e a gente ajuda eles também. Então, a gente está bem integrado, assim, sabe, dentro dessa área da astronomia. Pode falar. Eu observei também muito que você falou que a parte de foto você não é muito focada, né? Uhum. Porque você lembra, mas eu vejo bastante fotos suas que você tira da vegetação local. Não, eu não sou assim, não gosto de fotos minhas, Eu sei. entendeu? Mas eu assim, gosto de fotografar. Então, aquilo faz parte do projeto de astronomia ou ali é aleatório mesmo? Não, Já é outro gosto ali. a gente já conversou sobre isso, né? Eu sou, assim, nordestina, apaixonada pelo Nordeste, pelo semiárido, pela Caatinga e todo lugar que eu tô com a câmera, eu tô com o celular e tudo que eu vejo que eu costumo dizer assim, o pessoal posta muito no Instagram, né? E não é uma crítica, galera, pessoinhas jovens que vão lá e colocam 300 fotos da cara de vocês no Instagram. Mas eu não sei se é porque eu não tenho autoestima pra isso. Mas assim, quando eu vejo uma coisa que eu penso em compartilhar, é porque eu acho aquilo tão bonito. Eu digo, cara, isso aqui é tão bonito, eu vou compartilhar para que outras pessoas vejam. E nem todo mundo acha aquilo bonito, né? Mas eu me sinto tocada, às vezes, por muitas coisas que eu vejo. As flores,
Eu me sinto muito tocada quando eu vejo, né, coisas que são assim específicas da nossa região. Então, várias flores diferentes, as abelhinhas, né, os animais, tudo. E claro, o céu, né, a lua. Sim. Então, até o Instagram eu mudei, né, lá o nome, eu fiz o Instagram pessoal, deixei aquele Instagram, porque o Instagram não tinha nada meu. É. Não tinha, ninguém Tem que sabia ser de quem era, baseado né? Ninguém sabia de quem era, porque não tinha foto do ser humano lá, era só fotografia, astrofotografia. Inclusive tem uma foto que tu tirou ali da porteira do Olho d'Água. Tipo, focando aquele pé de Baraúna, né? Ali. Ficou Foi bem muito grande. top aquela foto. E assim, todo lugar que eu vou passando, eu sou muito focada na natureza. Eu fui criada aqui, eu acho que por isso também que eu estava na cidade, mas eu não me adaptei com cidade, né? Eu já te falei isso. Eu queria o tempo todo voltar para casa, porque meu negócio é assim, pé no chão, sabe? Eu sei. Pé na terra, e eu sou muito ligada assim à natureza e aqui também, principalmente ao redor. Então, assim, muita coisa que eu já conheço porque eu exploro, né? E aí muitas vezes eu vou simplesmente para fotografar. Então eu deixei aquele Instagram lá, né? Mudei ainda não pensei no nome bom, deixei aquele nome lá. Mas eu deixei ele dedicado só a essas fotografias e astrofotografias, porque são assim a expressão do nosso lugar, entende? Então assim, você vê lá, tem um cacto, alguma coisa do tipo, algum animal assim que é específico do nosso lugar. Eu acho muito bacana isso. Não gosto muito assim, foto minha, né? Mas assim, foto do céu e das outras coisas eu gosto bastante. Inclusive ontem foi o aniversário da nossa Paraíba, né? Pois é. A gente... Aniversário de João Pessoa, né? E acaba sendo uma comemoração, né? De toda a Paraíba. Sim. Então é uma pergunta que não quer calar para a astrônoma. Se a Lua tá aqui e o Sol ao mesmo tempo, quem é que tá no Japão? Os japoneses. Aí já faz Tá engraçando a pegadinha. cara de Vinícius. É porque a Lua tá aqui. What? O Sol também. Quem é que tá no Japão? Já viu? Os japoneses. Vocês viram, né? Então, pessoal, isso foi um pouco da história de Lucivana, da astronomia, e eu queria que Lucivana falasse um pouco, isso vai para o Rios do Instagram, desse um recado aí para os jovens que acompanham aí o GPEA, especialmente os daqui da região, falar a importância deles e tal, porque é um projeto que deve continuar, que não está sendo mostrado o esforço no Instagram, está sendo mostrado lá Na escola, né? Não. o que está sendo conseguido, né? Os Mas resultados. assim, os resultados. Mas por trás tem todo um esforço. E eu queria que o Luciano falasse um pouco para o jovem, vai pro Rio de Instagram, aparecesse lá, né? E pode ficar à vontade. Bom, o que é que eu poderia falar, né, sobre... Não exatamente sobre o GPEA, né, mas uma forma geral, eu acho, sobre os estudos, sobre a importância, né, de você estudar e a importância também de você se dedicar a coisas que às vezes não aparecem no livro, às vezes não tem ali no livro, às vezes o professor não traz isso, mas que você procure oportunidades de encontrar esse conhecimento, vá em busca desse conhecimento. O GPEA é um exemplo disso. Eu vejo muitas vezes a gente não tem condições de trabalhar aquele conteúdo de astronomia na sala de aula, pela questão do tempo, pela questão do currículo, e aí a gente chama o pessoal, quem tem interesse, né, em astronomia, e aí entra no grupo e vê lá que a gente faz aquela troca de informação, a gente organiza evento, e aí a gente faz palestra, a gente traz palestrante e acaba fazendo com que eles desenvolvam também esse amor, né? Essa paixão pela astronomia, pela ciência de uma forma geral. E como o Elias falou, né? A gente mostra com os resultados. A gente não está sempre 100% ali ativo nas redes sociais, mas quando sai um resultado assim, a gente faz questão de divulgar, né? Para que eles se sintam, né, ali merecedores daquilo, porque... De fato, não é pouca coisa, né? A gente vê todo mundo agora torcendo pela medalha de ouro lá na ginástica, né? No judô, no futebol feminino. No futebol. E aí, quando a gente tem uma medalha de ouro, né? Numa Olimpíada Científica, ninguém fica sabendo. Então, assim, que mais pessoas fiquem sabendo, né? Que mais pessoas tenham interesse, que isso possa ser veiculado, né?
de diversas formas. E por isso que eu acho tão importante, inclusive, o trabalho de vocês, meninos, porque é uma forma de dar uma certa voz, de dar uma visibilidade a esses projetos. Seja esse que eu estou falando aqui, que é um Sim. projeto voltado para a astronomia, mas quando você pega um projeto voltado para a cultura, né, um projeto social, né, algo do tipo, até mesmo do esporte, né, da música, enfim, vocês acabam dando uma visibilidade maior e chega isso a mais pessoas, Com né, certeza. mais e mais interessados. Verdade. Então, tem mais alguma coisa a falar sobre o Acrescentar. GPA? Quiser acrescentar? Vixe Maria, 9h20. Se não tiver, eu vou perguntar. Não, sobre o GPA não. Só faltou uma coisa que você disse que ia falar que acabou não falando, mas eu acho que eu falei dentro das entrelinhas que sobre o O olho que eu ia, d'água, né? mas o que eu ia perguntar é das fotos mesmo. Ah, tá. Era essa que... Então, para resumir, como que Lucivânia se vê hoje? Se vê ainda estudando muito para fazer outras universidades, se aprofundar mais na astronomia? Eu sou, assim, uma pessoa que gosta muito de aprender. Então, o tempo todo eu estou estudando. Todos os dias eu estou estudando um pouquinho. Mas, assim, eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida, profissionalmente, academicamente, né? Mas, no momento, não. Eu estou querendo me dedicar ao meu trabalho, ao trabalho com o GPEA, mas... tenho outros planos futuros que podem acontecer, ainda existem outras possibilidades, né? Ainda tem pós-doutorado, ainda tem muita coisa na astronomia que Sim. pode ser feito. Então eu tenho outras coisas ainda que eu quero me dedicar. Mas no momento eu estou assim bem focada, né? Na escola, no projeto do GPEA e é isso. Então, pessoal, esse foi um pouco da trajetória de vida aí de Lucivânia. Ela falou aí um pouco sobre o GPEA, falou sobre sua vida acadêmica, né? E a gente queria agradecer a Lucivânia pelo espaço que a gente está gravando aqui na residência dela. Como vocês sabem, às vezes a gente grava lá no estúdio de Denis, às vezes a gente grava na casa do pessoal, que se torna mais fácil para a gente, né, Denis? Sim. Também. E agradecer, né, Denis? E outra coisa também que Lucivânia aí falou, sempre usa essa frase. A gente sempre vai ter alguma curiosidade em aprender coisas novas, né? Então, eu uso essa frase assim. A gente sempre vamos ser uns eternos aprendizes, porque a gente nunca Deixa está de satisfeito aprender. com aquilo e sempre quer aprender coisas novas. Eu né? Exatamente. Queria mandar um abraço aí também para todos os professores aí que eu citei. E quando Meu amigo citei, Gerailson, né? Gerailson, que sempre sempre está acompanha. incentivando a gente. Dário também, que Assim é um como amante Lucivânia da também. astronomia. Dário, Carlos, nosso neto é porque é muito professor, eu esqueço. O pessoal O pessoal do grupo aí do GPEA. A gente vai postar uns riozinhos de Lucivânia lá no Instagram. Vocês que são fã dela lá, vocês aí do GPEA. Vocês vão lá e comentem, que ela agora ajeitou o meu Instagram. Aí, Curte, comenta, curte, compartilha. Outra coisa acho que eu vou ganhar. esse período antes que acabe, né? Esse período para frente, você tem alguma ideia de algum projeto voltado para astronomia? Eu tenho muita vontade de trabalhar diretamente com os professores, porque a gente não está dando mais conta, né? Agora que separou as escolas, Sim. a gente tem 4 escolas, né? Então, assim, às vezes outras escolas de fora chamam a gente para fazer evento e tudo mais, mas assim, somos praticamente Dário e eu, porque os outros, eles são membros, mas assim, eles ainda são estudantes, né? Uhum. Então, assim, quando é alguma coisa, assim, outra escola, e quando é nessa preparação mais para a OBA, basicamente somos nós, né? Então, já faz um tempo que eu estou pensando nisso, matutando e trabalhando isso, conversando com o Dário, de que a gente fizesse um trabalho direto com os professores, para que os professores pudessem multiplicar isso, né? Ou seja, eles passarem para os alunos deles, para que a gente não tivesse que estar ali 100% presente todo ano em todas as escolas. Acho que seria uma coisa assim fantástica, né? Passar esse trabalho para os professores, para que eles tenham a autonomia mesmo de ir lá e desenvolver com os Tem já alunos. na agenda dele, né? Que já seja uma programação da escola. Exato. É difícil, muito difícil você colocar isso numa programação da escola. A gente já tentou,
Mas é difícil e a gente entende também do lado da escola porque eles têm todo aquele currículo, né, para cumprir. Sim. Tem as pressões que vêm, né, Isso. das secretarias. Então aproveita aqui o espaço e divulgue o Instagram, né? O seu Instagram. Sim. Os seus Instagrams, que são dois, né? 2 Instagrams. Os 3. Aí tem o do grupo. Tem o do grupo, né? Astronomia GPEA. Só colocar Astronomia GPEA que encontra. A gente tem o site também. A gente vai deixar na descrição também. A gente tem o astronomiagepea.com, que é o site, né? Tem também o canal no YouTube, que a gente também não usa muito. Ó, tá vendo que deveria estar usando, mas é como eu disse, não dá para fazer tudo, né? Sim. Então a gente prioriza. E tem os meus Instagrams também, tem o Instagram o Nordeste, que é esse das fotos, né, que é o meu antigo, e tem o novo, que é profa.lucivânia Souza, que é onde eu divulgo parte do meu trabalho, né? Tem astronomia, tem matemática, tem educação, tem um monte de coisa lá. Eu fiz esse agora, né, profissional. E tem o pessoal, que se você me conhece, né, se a gente é amigo, se a gente é colega, conhecido, também pode me adicionar, que é lucouza.ds. E tem o do GPE, né? Isso, que é Astronomia GPEA. Astronomia GPE. Então, Exatamente. é isso, Dentro? Isso. Lucivânia quer Quero fazer os finalizar? meus agradecimentos finais, né, que deixei para agora, para agradecer, inclusive, aos professores, né, que você já agradeceu. Muitos professores aqui que eu tenho contato hoje, que foram referências minhas, como eu falei, né? A eterna tia Leda. Leda tá sempre, assim, muito solícita com a gente, com o GPE. A gente vai para a escola, né? E, assim, ela sempre apoia muito a gente. Valéria também, irmã dela, que é gestora da outra escola, também sempre tá ali apoiando quando a gente vai fazer evento. Agradecer também a Dário. Dário, né, o GPEA não é o mesmo sem Dário. Eu acho que assim, tirando Dário e eu, não sei o que é que fica, porque a gente é como se fosse uma coisa só ali na coordenação, né? E ele sempre topa, minha gente, as loucuras. Eu chego assim com uma loucura, uma coisa assim, nada a ver, que tem tudo pra dar errado. Aí ele, vamos fazer. E aí vai dar certo. Porque quando você vai sozinho, a chance de dar errado, né, realmente é grande. Mas quando você tem outra pessoa e outras pessoas para ajudar, aí sempre dá certo, a tendência é dar certo. Então, assim, agradeço demais a ele pelo apoio, né, por estar sempre ali ajudando no GPEA. E todos os membros do GPEA, que hoje, os que estão chegando, eles estão agora, assim, bastante... colocando a mão na massa, né? A gente tem o Nondas que está dando um apoio a gente, assim, surreal, né? O Victor, que já está há muito tempo e que apoia, assim, demais a gente, ajuda demais em todos os eventos. Então, assim, um menino que já sabe pegar o telescópio, montar e mexer e fazer observação com todo mundo. Carlos também, que é o de Pedra Lavrada, a mesma coisa, né? E todos os outros que de alguma forma contribuem, não pode estar sempre assim com a gente, né? Pessoalmente, mas que de alguma forma estão sempre contribuindo. Né? Então, deixo meu abraço aqui para todos também que estão assistindo, né? Que vão assistir posteriormente também. E é isso, e agradecer, claro, a vocês pela oportunidade, pelo espaço, né? Dar essa abertura para a gente falar um pouquinho. Eu sei que eu falo demais, não sei nem quanto tempo é aí, Mas é bom quando, né? O Quando tá interessando, ainda faltou ainda falar coisa, mas... Quem quiser mais uma entrevista aí com ela, só comentar. A próxima entrevista não vai ser nada de relacionado a estudo. Vai ser voltado para Pedra do Mocó, como a gente tem as histórias, né? Você contou em off. Foi, exatamente, então, faltou isso. Mas vai ter a oportunidade, a gente aguarda, né? Com certeza. Uma oportunidade para a gente marcar nova entrevista, né, Elis? Exatamente. Aí eu esqueci de comentar uma coisa, tu pode até colocar isso separado, depois pode até comentar, fazer um Reels, né? Eu esqueci de comentar, né, que esse mês de agosto a gente está comemorando o mês da astronomia nas escolas, né? Por isso que eu insisti para a gente fazer esse mês, essa conversa, porque a gente está falando aqui sobre astronomia, né, nas escolas, esse trabalho que a gente desenvolve diretamente nas escolas. Então, esse mês da astronomia nas escolas é um mês que a gente vai estar fazendo evento, né, nas escolas. Então, a gente vai levar o telescópio, a gente vai levar a exposição de asteroides, a gente vai para o Santa Ana. Semana que vem a gente vai para o Santa Ana, vai para o Matilde e vai para o Enedina. Então, um mês que vai ser uma semana especificamente, vai ser bastante intensa,
pra gente, né, do GPEA. E é isso que eu falo, às vezes a gente não tá ali na rede social o tempo todo, mas teve semana de astronomia, teve semana do espaço, teve Asteroid Day, a gente tá, né, nas escolas, ou aqui mesmo, né, a gente faz evento e a gente chama o pessoal, se reúne para a gente falar sobre ciência, sobre astronomia. Então, um trabalho que está sempre sendo feito, né, de alguma forma. Com certeza. Então, pessoal, é isso. Vocês que estão acompanhando aí, a gente pede que compartilhem, né, Denis? Isso. E não custa nada não, é só copiar o link aí, colar nos stories de vocês aí, nos status. Se quiser marcar a gente, não é obrigatório também. Mas se quiser, a Se gente... quiser marcar a gente, os Instagram é Elias Miranda, Denis Matuto, É isso. Verso de Prosa, que é o do Vai estar projeto da tudo gente, na descrição, tudo vinculado na descrição. o GPEA. E a gente pede também que lá no videozinho, no Reels, quando você vê o Reels lá no GPEA, que vai aparecer no GPEA, no meu e no Verso de Prosa. Denis é meio por fora, ele não gosta muito que apareça no dele não. Mas quando você vê o videozinho lá, comenta alguma coisa, porque seu comentário é importante pra gente, tá, Denis? Exatamente. Então, curte, comenta, pode comentar qualquer coisa, só um belezinho assim já serve. Lembrando que você, quando comenta aqui, essa parte aqui corta, não precisa não. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu lembrei que não interfere não. Então, Denis, é isso. Isso aí. Eu queria agradecer A a gente só todos. quer agradecer a Vânia, mais uma vez, a Lucivânia, né? Pelo espaço e que a entrevista, enfim, conseguimos realizar, né? Realmente. Ela falou aí um pouco, que eu sei que aqui está um pouco resumido. Tem muita, verdade. né? Que a gente nem sempre dá para contar tudo. E como ela falou, se ela for dizer mesmo detalhe por detalhe, A gente fica até amanhã. Então, a gente Então, mais uma vez agradecer o espaço, espero mais oportunidades para a gente comentar mais outras coisas, outras pautas, né? e se precisar de alguma coisa, cobertura, a gente está Exatamente, a gente está aqui para dar apoio, assim como você sempre está dando apoio ao Versos e Prosa, né? Com certeza. Ao meu Instagram, de Elias, tipo individual, e os conselhos também, né? Que você dá uns conselhos bons, positivos, bastante positivos, depois que a gente sentou e conversou outra oportunidade aqui sobre os Instagrams. O meu deu uma crescida boa, que, para quem não sabe, meu Instagram eu perdi, né? E perdi muitas coisas, né? Então, estou recuperando aos poucos, e através do que Lucivânia me ajudou, tem crescido bastante. Seja em seguidores, engajamento, Visualizações. nas minhas visualizações, exatamente. Então, só tenho a agradecer. É isso aí, eu que agradeço e podem contar comigo aí para qualquer coisa. Então é isso. Isso. Então, tchau. Fique com Deus.